Boa noite. Nós estamos aqui concluindo uma tarefa do curso avançado pioneiro 2022 do Paraná, e é a tarefa de relações institucionais. E estamos aqui com uma representante, certo? Uma dirigente nacional, que faz parte da nova diretoria desde 2022, a Isabela França, que está no movimento desde 2003, né? Está aí quase completando 20 anos, né, de trajetória de jornada escoteira. Foi de incentivo especial nos 4 ramos, né? E atuou ativamente, certo? Quando estava no ramo pioneiro, né? Fazendo a voz do jovem ser ouvida pela instituição. Então, boa noite, Isabela. Obrigado por nos conceder essa entrevista. E a gente queria fazer Boa assim uma noite. pergunta, né? A primeira pergunta é falar sobre toda essa tua trajetória, toda essa tua experiência nesses 20 anos aí de escotismo. Vamos lá, então. Só para entender, é para eu ser mais detalhista, para um apanhado geral, como que vocês preferem? Pode ser detalhista, pode ser rico em detalhes, porque acho que isso enriquece bastante para o pessoal saber e ver, porque acho que vai ser disponibilizado para os outros verem, né? Então, seria legal Ah, mesmo só legal. ouvir mesmo. Tá bom, então vamos lá. Bom, gente, obrigada a vocês pelo convite. Eu entrei no movimento em 2003, muito por influência dos meus pais. Meu pai trabalhava com uma moça que era escoteira, e aí ela falou: "Leva lá seus filhos, eles vão gostar". E aí eles decidiram levar a gente foi em alguns grupos, na verdade. Quando eu era mais nova, eu era muito tímida, então eu fui em grupos que eram muito grandes, que tinham, assim, às vezes 2, 3 alcateias, todos os lobinhos ali já se conheciam, então eu fiquei um pouco acuada. Até que eu fui no grupo que eu de fato fiquei, que é o grupo que eu tô até hoje, né, o Grupo Escoteiro Santo Amaro, aqui na capital, em São Paulo, que era um grupo, na época, muito pequenininho. Hoje ele também é pequeno, mas na época ele era muito pequeno. E aí eu gostei bastante, porque ali eu consegui me soltar um pouco mais, né, eu comecei a conhecer as pessoas, enfim. Então, né, como lobinho eu fui prima, eu fiz várias especialidades, assim, eu fiz, por exemplo, especialidade de patinação, de ensinos bíblicos, algumas especialidades meio diferentes, assim, que inclusive, né, nos outros ramos eu acabei nem fazendo, mas foi bem legal. Fiz a fatídica especialidade de confeitaria, né, acho que é um marco dos lobinhos fazer a especialidade de confeitaria, fazer aqueles docinhos para levar para os chefes, para os demais lobinhos que a gente ama, inclusive fui chefe de lobinho depois por bastante tempo, adorava essa parte, né, sempre que falavam: "Ah, fazer a especialidade de confeitaria", eu já ficava: "Isso, excelente especialidade, acho bem legal vocês fazerem". Enfim, aí então fui lobinha dos 8 aos 10 anos e meio, 11 anos. Fui pra tropa escoteira, e aí na tropa escoteira logo quando eu fiz a minha passagem pra tropa, eu mudei de cidade, né, meu pai ele trabalha num lugar que ele muda muito, assim, então eu morei em alguns lugares. E aí a gente foi pra Bauru, que é onde foi o meu segundo grupo escoteiro. Lá eu fiz então a minha toda a minha trajetória na tropa escoteira foi lá, e foi muito doido, porque quando eu cheguei no grupo, eles pensavam assim: "Ah, essa menina é de São Paulo, ela sabe fazer tudo, bota ela aí fazer umas amarras, uns negócios assim". E eu tinha acabado de entrar no ramo escoteiro, então eu não sabia fazer nada. E aí eu lembro que inclusive na minha primeira atividade, eu tinha que escrever o nome da patrulha com as amarras, né, com a amarra quadrada, né, diagonal, etcétera. E eu fiz tudo errado, que eu não sabia. E aí acho que todo mundo entendeu que eu era de São Paulo, ok, mas eu não sabia fazer nada, eu tinha 11 anos, tinha acabado de fazer 11 anos, enfim. E aí foi, assim, bem legal. Era um grupo também bem diferente, porque era um grupo que eram tropas separadas, né, não eram tropas mistas, então eu fiquei numa tropa feminina, foi a primeira experiência que eu tive, né, primeira e única, na verdade, experiência que eu tive de ter ali uma tropa só de meninas, foi bem bacana inclusive, foi bem legal. Tive, né, acampamentos em algumas cidades do interior, cidades que eu nunca tinha ouvido falar, tipo Agudos, né, então acabou que foi uma experiência bem bacana. Após, a minha trajetória no ramo escoteiro, os meus pais se separaram. Então meu pai continuou mudando, mas eu decidi morar com a minha mãe, então eu não mudei mais, né, eu vim para São Paulo. E aí em São Paulo, então, eu fui guia, no mesmo grupo que eu já era, e foi bem legal, porque eu reencontrei todos aqueles, né, colegas ali, irmãos escoteiros que tinham sido lobinho comigo, agora eles também eram sêniores e guias, então foi bem bacana, ter essa experiência. No ramo sênior também foi uma época que eu estava numa fase de terminar ali a escola, né, começar a pensar em vestibular, foi bem difícil essa fase, o escotismo me ajudou demais, demais, e assim, se vocês me permitem inclusive voltar um pouquinho,
Quando eu era escoteira, eu fui fazer a especialidade de jornalismo. E eu gosto de contar isso porque todas as entrevistas de emprego que eu faço, eu falo sobre esse episódio na minha vida. Porque, né, especialidade de jornalismo tem lá, fazer uma redação de até 100 palavras por um tema escolhido pelo seu examinador. Meu examinador, ele trabalhava na Fundação Casa, e ele falou para eu fazer sobre medidas socioeducativas. Eu lá com 12 anos nunca tinha ouvido falar sobre isso, fiquei tipo, que é isso e tal, fui pesquisar. Inclusive, assim, fiquei bem impressionada, assim, nunca tinha ouvido falar sobre nada, de nada nenhum mesmo. Peguei aquele versão do ECA para crianças, fui ler, etc, para poder fazer a redação. E eu fiquei muito impressionada, porque até então eu pensava assim: "Ah, se eu fizer alguma besteira, né, sei lá, se eu for no mercado e roubar o mercado, quem vai ser preso é o meu pai, é a minha mãe, não sou eu. Não vai acontecer nada comigo". E ali eu acho que, assim, houve até uma certa identificação de tipo: "Nossa, espera aí, as coisas não são bem assim, né", enfim. E é isso, naquela época, me abriu os olhos para a parte do direito. Eu decidi que eu ia fazer direito. E mais tarde eu decidi que eu ia fazer políticas públicas, que é o curso que eu fiz, enfim, que inclusive eu estudei medidas socioeducativas tanto na graduação quanto agora no mestrado, por conta dessa experiência lá, né, com a especialidade de jornalismo, com a redação, enfim. Então esse tema ele de fato me marcou muito e ele seguiu comigo durante toda a minha vida, né? Porque o tema da redução da maioridade penal é um tema que ele sempre surge aí na sociedade de vez em quando, né, alguma pauta no Congresso Nacional, né, às vezes as pessoas estão falando sobre, então acabava que era um assunto que eu me identificava de alguma forma por conta, né, dessa minha prévia experiência no escotismo. Então aí, né, voltando agora, recapitulando, e aí no ramo sênior então foi uma parte bem interessante, acho que tudo tanto por causa dos desafios, enfim, eu fui no meu primeiro acampamento nacional, foi a Aventura Sênior em Paranaguá, aí no Paraná, foi muito Minha legal, terra. inclusive exatamente, olha só, e choveu horrores, foi, assim, bastante frio, a gente foi na Ilha do Mel, e foi muito legal, porque, assim, as pessoas falavam: "Nossa, a Ilha do Mel é linda", e tal, só que, assim, eu peguei tanta chuva que eu fiquei: "Puts, eu preciso voltar aqui algum dia", porque é lindo de fato, mas eu não consegui nem entrar no mar, eu fiquei de calça, de blusa o tempo inteiro, enfim. E foi também uma experiência muito legal, foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, sem meus pais, né, para um lugar mais distante, tive que ficar em ônibus muitas horas, enfim, foi muito bacana. E foi muito legal também por conta dos meus colegas aí, dos meus irmãos escoteiros que estavam na mesma fase que eu, né, da gente prestar vestibular. Eu lembro que a gente discutia muito sobre isso, que a gente às vezes marcava de estudar junto, a gente fazia simulado em cursinho, né, e aí ia todo mundo fazer o simulado junto, enfim, foi uma fase muito gostosa. E aí fiz 18, fui para o clã, e aí no clã, no meu primeira no meu na primeira atividade que eu fui, assim, regional, foi um congresso. E aí, assim, eu vi, assim, uma galera apresentando coisas, né: "Ah, eu quero fazer o interclãs. Ah, eu quero fazer um mutirão". E eu fiquei ali para o meu mestre, né, tipo: "Como assim fazer, né? Como é que funciona isso?". "Oi, Gé, tudo bem?". Oi, oi, consegui ligar a câmera, enfim. Boa noite, pessoal. "Boa noite". E aí, eu lembro que eu fiquei tipo: "Nossa, como assim fazer, né? Como é que funciona?". Enfim, e aí meu mestre explicou: "Olha, os pioneiros, eles podem fazer, podem, né, se propor a executar um evento regional, enfim, esse no congresso é onde né, é apresentada a proposta, é votado, etc e tal. Já naquela época eu já tinha uma coisa de gostar bastante de política, assim, né, de como as decisões são tomadas, enfim, eu já tinha ido numa assembleia regional aqui em São Paulo, então eu fiquei: "Nossa, legal, interessante". E eu percebi que para o Interclãs, por exemplo, tinham ali 3, 4 concorrentes. No congresso tinham ali 2, 3 concorrentes. Para fazer o congresso não tinha ninguém. Eu pensei: "Olha, um evento bacana, que não tem muitos concorrentes, eu acho que pode ser um caminho aí, né, vamos ver". E aí a gente saiu do congresso, eu fiquei com aquilo na cabeça, voltamos ali para a sede, dia de sede, eu comecei: "Gente, e se a gente fizesse? Gente, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um congresso? Acho que pode ser legal", enfim. E aí foi, e a gente decidiu fazer, e foi muito legal, porque o clã ele estava muito grande. Inclusive, assim, depois que a gente foi saindo do clã, ele nunca mais ficou tão grande assim, a gente estava em 12 pessoas, e depois, assim, né, cada um foi seguindo, né, sua vida, enfim, e o clã, durante todos esses anos depois, sempre fica ali com 3, 4, 5, que é um pouco da média mesmo, né, no Brasil inteiro, enfim. E aí a gente decidiu então que a gente ia fazer o congresso. Foi uma experiência muito doida, porque eu não sabia absolutamente nada sobre planejamento estratégico. Assim, eu era o tipo de guia que quando o chefe falava assim: "Vai ter que fazer um acampamento, patrulha tal organiza o acampamento". A refeição que a gente propunha era macarrão com salsicha em todas as refeições, assim, eu não tinha nenhuma noção de nada mesmo, assim, sabe.
E aí a gente então falou, vamos fazer o congresso, vamos fazer o congresso. E a gente ficou patinando por vários meses. Eu fiquei como coordenadora geral, né, e obviamente ali eu tinha que dar um tom, né, para como as coisas iam se seguir. Eu não tinha nenhuma expertise nisso. Até que um belo dia meu irmão virou para mim e falou assim: Bela, mas quando que vai ser o congresso? Aí eu falei: não sei. Aonde vai ser o congresso? Eu falei: não sei. Com mais ou menos quantas pessoas vocês querem no congresso? Eu falei: não sei. Ele falou: ah, então, acho que seria legal você começar a pensar sobre isso. Eu falei: verdade. E aí eu comecei a pesquisar ferramentas de planejamento estratégico, enfim. E aí a gente começou a avançar, né, a passos um pouquinho mais largos. A gente teve, assim, algumas conversas, inclusive, né, mais calorosas com a região, falando: e aí, vocês vão fazer ou não vão? Falta 3 meses para o evento acontecer, vocês não têm nada, né? Foi um pouco nesse nível, assim. Enfim, a gente conseguiu fazer, foi muito legal mesmo. O congresso, inclusive, foi a minha MVP. E eu acho que o congresso foi muito bacana porque a gente trouxe uma série de coisas diferentes, assim, né? Que pelo menos naquela época eram muito diferentes. Então, por exemplo, a plenária ao vivo, que hoje em dia, né, tudo quanto é congresso, evento, enfim, a gente não consegue nem pensar em um evento hoje que não tem ali uma transmissão ao vivo para todo mundo conseguir assistir, etc e tal. Outro ponto, por exemplo, os pioneiros poderiam ir só para a plenária. Então, a gente sabe que o congresso às vezes é um evento caro, né, que envolve o kit, alimentação, o lugar, e tem muita gente que não consegue pagar. Então, a possibilidade de você ir até o evento para assistir a plenária e ir embora para tua casa fazia muito sentido, né? E as pessoas e os pioneiros, eles brigavam muito por isso naquela época. Inclusive, a gente teve uma grande discussão na plenária sobre isso, mas não veio ao caso. E aí, então, a gente teve algumas coisas nesse sentido, assim, sabe? Tiveram várias outras coisas também, como, por exemplo, a gente conseguir personalizar, cada um personalizava a sua camiseta, a gente expôs os votos, a gente fez tipo um muralzão, e aí todas as fichas de votação a gente expôs para todo mundo ver, poder contar, né, os candidatos ali da CP, se todo mundo que tinha sido eleito de fato tinha sido eleito, enfim, então rolaram umas coisas nesse sentido, assim, e acabou sendo bem legal. E aí, então, meu projeto de VP foi exatamente o congresso, e aí, beleza, e aí, então, fiz 21 anos, durante a minha estadia no clã, eu fui então para o MUT do Canadá. Foi uma experiência muito legal mesmo, assim, eu não tinha muita noção do que era o escotismo fora do Brasil, né? E acho que ali você está num lugar que tem pessoas do mundo inteiro que estão cantando a canção das despedida, você tá ali cantando em português, o cara do teu lado tá cantando em árabe, você fala, meu, é a mesma música, que coisa louca, sabe? E você poder conversar sobre experiências, e você tá ali fazendo uma trilha com uma pessoa que, sei lá, é da Polônia. Então, assim, eu fiquei, assim, fascinada mesmo, voltei de lá completamente apaixonada, falando, cara, que demais. Enfim, próximo que tiver, eu vou com certeza. Era o que eu pensei na época. E aí, então, beleza, terminei meus anos de clã. Em 2000, com 21 anos, então, me tornei ali, né? Fiz a passagem para chefia. Fiquei como chefe, acho que 7 anos. Dos 21 até praticamente o comecinho desse ano. Como chefe da Alcateia. Confesso que eu não escolhi a Alcateia. Na verdade, a Alcateia foi um pouco do que caiu no meu colo, assim, ó. Tá precisando de uma chefe mulher lá na Alcateia, vamos? Eu falei, vamos lá, pode ser? Pode, beleza. E fui. E gostei muito da minha experiência na Alcateia, foi bem legal. É, E aí fiquei lá, e aí agora, quando a gente, né, entrou na DEM em abril, eu decidi que eu ia, então, não ficar mais na Alcateia, porque estava complicado. E nem tão complicado por falta de tempo, mas eu acho que é um tempo que me faz falta. Então, hoje, por exemplo, na DEM, a gente tem muita reunião durante a semana, à noite, etc e tal. E beleza, a noite é um tempo que geralmente a gente tá ali, né, assistindo uma novela, conversando com a família, enfim. Mas esse tempo me faz falta, por exemplo, então exatamente fazer esse tipo de coisa. E aí eu penso, bom, beleza, então eu não vou mais pro grupo de sábado à tarde, assim eu consigo ter esse tipo de convivência com a minha família, com meu namorado, com os meus amigos, etc, no final de semana. E aí, então, no final de semana, eu tendo a não focar tanto no escotismo, ao contrário do que grande maioria das pessoas faz, né? Que elas focam bastante no escotismo na semana, todos os dias, e no final de semana também. Jéssica, então, que trabalha com escotismo todos os dias, né? O tempo todo, né, Jé? E aí, então, eu optei fazer isso de abril para cá. Não sei dizer se foi uma boa escolha, eu ainda estou tentando me adaptar, assim, acho que por enquanto está funcionando. Acho que eu posso, de repente, voltar para o grupo o ano que vem, não sei, estou ainda estudando essas possibilidades. Mas, assim, acho que de um modo bem geral, essa é um pouco da minha trajetória. Vai ser examinadora das especialidades lá, aquela que você. Com certeza, Eu né? acho Tem que que tem que ser. colocar o fogo na turbinha lá, ó. Vamos fazer o docinho, vamos fazer entrevista, vamos fazer redação. Ó, ótimo! Acho que sabe, essa experiência que você passou, sabe? Isso.
os jovens hoje, eles não conseguem enxergar, sabe? Eles não conseguem ver assim que eles não conseguem ver que a gente passou por isso, sabe? Que a gente foi igual ou que a gente passou por essas experiências. Eles ficam pensando assim que a gente já nasceu com 28, 53 anos de A idade, gente sabe? nasce chefe já, né? E eu acho que tem uma outra coisa da fala da Isa que é importante a gente destacar aqui, que o quanto as experiências que ela vivenciou e quanto o ciclo natural de movimentação no ramo pioneiro, principalmente, já fez olhar para algumas outras habilidades e competências, né, para o mundo. Isso é muito legal. E eu acho que vem um pouco de encontro com as nossas próximas questões, né, Paulo? Sim. A segunda pergunta que a gente tem aqui é: quais entende ser as principais habilidades para a representação da organização em nível nacional? De, Boa pergunta essa, hein, gente? de toda essa tua trajetória, né? Você potencializou essas habilidades e hoje você consegue, né? Então, quais são essas que você. Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente fala de representação é entender que, de fato, estamos representando algo. E o que que isso significa? Às vezes a gente está num espaço em que a gente não concorda com alguma coisa. E às vezes não necessariamente a nossa opinião enquanto indivíduo, ela de fato é interessante naquele espaço, já que estamos representando algo, sabe? Então eu entendo que a representação, ela precisa tem que ser feita e as pessoas que representam a nossa instituição, elas precisam estar muito alinhadas com os valores da instituição. Né? Então, a partir do momento que a gente compreende, né, quais são os debates que a instituição, quais são os valores que a instituição tem, o que que a instituição prega. Eu vou dar um exemplo. Redução da maioridade penal, né, que acabei de citar aqui. É um tema que divide opiniões, né, na sociedade como um todo, enfim, né, ainda né, cada vez mais polarizado. União dos Escoteiros do Brasil, os Escoteiros do Brasil, eles são contra a redução da maioridade penal, né, já nos posicionamos em relação a isso, etc e tal. Eu, Isabela, não importa se eu sou contra ou se eu sou a favor. Se eu estou representando os escoteiros do Brasil, eu sou contra. E eu acho que é importante isso, quando você está num espaço de representação, o seu posicionamento não é enquanto indivíduo, é quanto coletivo, é institucional, etc e tal. Outro ponto também que eu acho importante, e aí acho que é um ponto que assim gera um pouco de opiniões contrárias, que é no sentido da gente entender até onde a nossa vida privada ela vai quando a gente está num cargo de representação. Então, até que ponto vale a pena eu me posicionar sobre alguns assuntos se eu estou naquele cargo de representação que pode sim dar a entender que é a opinião da instituição, sabe? Então, por exemplo, depois que eu assumi um cargo na DEM, o meu Instagram foi. Eu privei ele. Porque, inclusive, depois que eu fui apresentada lá no Congresso, uma coisa super interessante, né? E acho que ambos os lados, é que muitas pessoas pediram para me seguir. Na grande maioria foram homens. Isso representa algo, sabe? E aí eu pergunto, por que esses homens queriam me seguir no meu Instagram? Qual que era o objetivo, sabe? Será que é de fato para acompanhar o meu trabalho? Ou será que é de fato que é para acompanhar a minha vida privada? E aí a minha vida privada e a forma como eu me posiciono, como que ela reflete em relação à minha posição dentro da instituição? Se, por exemplo, eu ficar escrevendo lá e falando, eu vou votar no Bolsonaro e tal, não sei o quê. Quantas pessoas não podem achar que a DEM, de repente, concorda e também está todo mundo ali no mesmo barco, sabe? Então, eu acho que esse é um assunto que, inclusive, precisa ser muito amadurecido dentro da instituição. Né? A gente fez uma capacitação, inclusive, com o escritório nacional, né, alguns meses, né, Jé? Que, inclusive, esse foi um dos pontos que foi falado, que é, né, até que ponto ali a nossa opinião, de que forma a gente se posiciona que isso pode, né, ser mal visto, etc e tal, e que eu percebo que, inclusive, as pessoas não tomam tanto cuidado com isso, mas eu acho que é um ponto importante para a gente pensar enquanto instituição, né? São pessoas voluntárias, que têm opiniões próprias, que têm próprias vidas, que gostam de encher a cara, que gostam de fazer mil loucuras, mas também são pessoas que estão ali representando algo, que são vistos como um exemplo, tem ali seus jovens que seguem eles nas redes sociais, enfim, então acho que tem tudo isso. Além desses pontos, eu acho que, assim, fundamental, então, o conhecimento sobre escotismo, você precisa conhecer sobre o que você está representando e você precisa acreditar no que você está representando, né? Diferente eu aqui defender alguma coisa para vocês que eu não acredito e do que eu defender alguma coisa que eu acredito e concordo 100%, né? É muito mais fácil. Outra coisa também, eu acho que tem que ser uma pessoa que, que é um exemplo dentro da instituição também. A gente vê muito, por exemplo, aquelas pessoas que, assim, querem ir para o Jamboree Mundial, Coreia do Sul, mas não aparece no grupo escoteiro há 1 ano e meio. E aí o grupo inteiro tá tipo, poxa, ô fulano,
ô fulano, mas cadê você na atividade no sábado, sabe? Então, esse é o tipo de coisa que gera um desconforto. E às vezes ele tem uma gestão no grupo escoteiro que vai falar, ó, você não vai. Você não aparece na atividade, você quer ir, então vem para atividade. Mas tem aquela gestão que não concorda, que acha que não, né? Tudo bem, ele está indo participar da atividade, às vezes ele volta do evento, vai começar a vir no grupo, enfim. Mas e aí, como é que fica para os jovens do seu grupo que estão te vendo lá nesse evento? Como é que ficam para os pais desses jovens? Tipo, pô, mas esse chefe não aparece, enfim, tá ali falando escotismo, minha vida, eu amo escotismo, etc. Então, acho que são alguns pontos que é importante a gente olhar para nossa imagem enquanto uma pessoa, né, ali física, que tem um CPF, mas também enquanto uma pessoa, uma, né, uma instituição, um CNPJ que tem uma imagem a zelar, sabe? Então eu vejo que é um pouco nesse sentido, assim. Entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente, porque assim, eu também, quando fui jovem e tive que ir para uma atividade, foi imposto assim, quer ir para tal atividade? 4 anos de projeto, tem que se preparar, tem que, né, não é simplesmente assim. E outra, que eu não tinha condições de ir para uma atividade. Então, assim, o grupo em si fez um projeto e fui uma das pessoas beneficiadas, mas eu tinha que estar trabalhando para poder ter esse reconhecimento e poder ir, porque eu queria ir. E os meus pais me apoiaram e o grupo também apoiou. Mas assim, eles viam que tal atividade, X quantia era do grupo, a outra X quantia porque eu estava trabalhando, estava ajudando, era a minha parte. Bem, mas agora vamos para um assunto também atual, polêmico. É meio polêmico, né? Mas eu não acho polêmico. Mas está dentro do planejamento estratégico para que 2023 a gente já comece a implantar, né? E, inclusive, lendo o planejamento, 5 regiões têm que fazer congresso, né? Tem que ter um congresso nacional e depois tem que estar implantado isso em 5 regiões. Eu sei que Rio Grande do Sul já implanta, e Minas Gerais também está no mesmo caminho. Então, quando falamos sobre diversidade e inclusão, essas devem ser responsabilidades de quem? Olha, inclusive, quando a Jé me mandou as perguntas, eu pensei: "Nossa, essa pergunta é boa, preciso pensar sobre ela", eu não pensei. Então quem sabe faz ao vivo, vou falar aqui o que eu acho. Bom, gente, eu acho que essa é uma responsabilidade de todo mundo. Então a gente tá falando lá desde o lobinho de 7 anos, 6 anos e meio, até o chefe mais velho que a gente tem na UEB hoje, sabe. Eu acho que são pautas que se fazem cada vez mais urgentes, né, e acho que o movimento escoteiro, o movimento está em movimento, ele acompanha as tendências da sociedade, né. E essa é uma pauta que está muito em alta, seja na sociedade civil, seja no mercado, seja no, né, nas empresas, etc e tal. Então acho que é uma responsabilidade de todo mundo, e tem uma coisa muito importante, que é muito diferente quando você tá ali, você né, a diversidade, então, por exemplo, ai, na minha tropa tem uma pessoa que é PCD. Pô, legal, mas como que essa pessoa ela é incluída nessa atividade, sabe? Então, o que a gente vê muito, isso inclusive já aconteceu no meu grupo, eu já vi em outros grupos, é ali ter, né, ter aquele jovem que tem alguma deficiência, enfim. Pô, ele tá ali, mas ele fica completamente alheio àquela atividade, sabe? E às vezes quando passa de ramo, vira quase como um problema, porque as pessoas não sabem lidar, né, com esses jovens. Então acho que, assim, é muito importante que as regiões escoteiras elas se preocupem com isso, que elas tenham ali uma pasta que olhe para isso e principalmente que possa formar essas pessoas, né. Porque a gente enquanto adulto voluntário, a gente está ali de todo o coração, a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer fazer aquele jovem se desenvolver, quer fazer ele ser uma pessoa ativa na sociedade, e para você ser uma pessoa ativa que faz a diferença na sociedade, você precisa aprender e conviver com pessoas que são diferentes de você, né. E se você não sabe como fazer isso, se você fica ali: "Ai, será que eu posso falar? Ai, será que pode? Ai, ele vai correr? Ele vai fazer atividade?" Não é legal, a pessoa não vai se sentir bem, enfim. Então eu acho que é muito importante que todo mundo faça parte desse processo. E como é que a gente faz parte disso, né, levando o nosso programa educativo muito a sério, né, a gente tem uma série de coisas no programa educativo que trazem a pauta de inclusão, de diversidade, que se a gente seguir o programa educativo do jeito que ele está posto hoje, a gente já consegue trazer muito dessas pautas para os debates em todos os níveis, né, acho que para o lobinho de uma forma diferente, para o pioneiro de uma outra forma, mas todo mundo consegue participar desse tipo de debate, entendendo que é uma coisa que faz parte da rotina do grupo escoteiro, faz parte da rotina daquele jovem na atividade, etcétera. Então eu vejo muito em relação a isso, assim, eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, seja do nosso jovem, seja do distrito, da região, da nacional, enfim, de todo mundo. Acho que a parte, assim, a responsável seria de todos, né? Mas os adultos hoje, eles não estão lendo, né? Eles estão indo no achismo, não sei, né?
e esquece de ler essa parte e também de ouvir, né? E conversar com o jovem. Porque, assim, o programa educativo está muito bem esboçado, está muito bem feito. Ano passado você viu aquela discussão que acho que é, foi infrutífera. A gente já sabia que viria isso, porque, assim, isso foi numa conferência mundial, foi adotado, foi orientado. O Brasil teria que simplesmente só adaptar. Hoje nós estamos 80% do contingente do escotismo mundial está na Ásia, está no Pacífico, né? E saiu do eixo, que eu falo assim, saiu do eixo Europa, América, né? Está lá a maioria. O pessoal consegue fazer escotismo, ter uma expressão muito maior lá, né? E atendendo aos anseios como se diz, da comunidade mundial, né? A fraternidade mundial. Qual a sua principal motivação hoje como representante, certo? Na direção nacional, o que que te leva, o que te inspira e o que faz com que você transmita e inspira também as pessoas, os jovens? Olha, eu acho que é o retorno. O escotismo, ele diz muito sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a forma como eu enxergo os desafios que eu tenho no meu dia a dia, sobre a forma como eu me relaciono com as pessoas, sabe. E eu enxergo assim, não tem como, se eu tivesse que pagar de alguma forma, eu não conseguiria pagar de forma alguma o que o escotismo fez por mim durante toda a minha trajetória. Então, para mim, o que me motiva a estar, né, hoje nessa posição, mas ontem como chefe de alcateia e anteontem como pioneira, por exemplo, é poder retribuir para a sociedade o que o escotismo fez por mim. Então é poder, por exemplo, falar sobre escotismo. Essa semana, inclusive, tinha um moço do meu trabalho que ele falou: "O que que você fez sábado?" Aí eu falei: "Ah, eu fui lá no meu grupo ali". "Grupo de quê?" Eu falei: "Escoteiro". Que escoteiro? Que é isso? Tem no Brasil? Como é que funciona?" E a gente ficou conversando por horas e horas e horas, e ele falou: "Vou procurar um grupo escoteiro". Eu falei: "Isso, procura um grupo escoteiro, não deixa para o teu filho, procura você hoje, porque pode mudar a sua vida do mesmo jeito que mudou a minha", sabe. Então, o que me inspira é com certeza retribuir para as pessoas o que o escotismo já fez por mim, né, por todos os adultos voluntários que já passaram aí pela minha trajetória, alguns deles inclusive já faleceram, mas que eu acho que mudaram muito a minha vida, mudaram muito a minha percepção de futuro, do que eu quero para mim. Eu escolhi minha profissão por causa do escotismo. Eu escolhi inclusive outros trabalhos voluntários que eu fiz fora do escotismo, foi porque muito do que eu vivi dentro do escotismo, que eu ti a minha visão sobre ONG, sobre as pessoas que, enfim, ficavam pedindo dinheiro na rua, tipo Greenpeace, era uma coisa, assim, completamente nada a ver com nada, na realidade, lá quando eu tinha 7 anos de idade, antes de virar escoteira, sabe. Então, a minha inspiração é poder mostrar para as pessoas que não são escoteiras, o quanto o escotismo pode e vai mudar a vida delas, sabe. E o quanto o escotismo, inclusive, pode já ter mudado a vida delas de uma maneira totalmente indireta, que elas nem desconfiam, e que elas talvez, né, acordar ali e ter aquele estalo, serem apresentadas ao escotismo, podem ter uma vivência completamente diferente. É isso. Uma pergunta esta, uma perguntinha essa. Como é que você, que foi jovem, né, recente, você saiu, do jovem, como é que você faria para que os jovens atuais sentissem essa vontade de também pertencer às direções regionais ou locais, distritais? São Paulo é muito de forte distrito, né? A gente vê, porque a gente não viu no site a região, então eu não sei como é que são os distritos. Então, assim, como é que você acha que poderia fazer otimizar isso, a participação dos jovens, implantando a política nacional do empoderamento lá do juvenil, certo? Fazer com que eles quisessem participar. Você acha que tem alguma. Alguma forma? Eu não sei, sabe? Porque assim, Olha, eu acho sim, com certeza. Eh, a gente, por exemplo, aqui em São Paulo, eu não sei se em outros estados tem, mas aqui em São Paulo, a gente tem a diretoria jovem, né, que inclusive é uma pessoa basicamente ali que faz um processo seletivo, entra na direção e ela de fato é uma cadeira, participa da reunião da diretoria toda semana, dá opinião, etc e tal, se reporta, né, traz ali as informações para a rede, etc e tal, e que é um cargo que a gente vê que ele tem se tornado cada vez mais importante, que as pessoas têm olhado para ele como uma forma de tipo: "Pô, eu quero saber o que que tá rolando na região", ou fulana, diretora jovem, que no caso é a Juliana, que a Jéssica vai conhecer semana que vem. Eh, como que faz? Como que funciona, etcétera, sabe. Então acho que, assim, esse tipo de movimentação é muito legal, as regiões terem esse cargo aí de diretor jovem adjunto, porque eu acho que também não adianta só estar lá.
é importante que você esteja capacitado para tal, né? E aí acho que a rede é uma excelente forma de capacitar pessoas para tal, mas todo o nosso programa educativo também tem uma série de ferramentas que são muito importantes para capacitar as pessoas a estarem em cargo de liderança, né? Seja por todos os processos democráticos, seja pelas lideranças de patrulha, de comadre, etc e tal. E aí, deixa eu lembrar porque eu tô falando isso. E aí, então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o diretor adjunto e o titular. Como que funciona? Então, um ano, a gente tem o processo seletivo para o adjunto. Ele fica um ano como adjunto junto com o titular. No ano seguinte, o titular sai e esse adjunto vira o titular. E aí abre-se um novo processo seletivo para um novo adjunto que vai ali de novo, acompanhar durante todo um ano o titular, aprendendo, entendendo como funciona, o que eu posso falar, o que de repente não é legal, qual é o tipo de argumento que eu posso usar. Às vezes, por exemplo, né, falar palavras tipo, sei lá, merda, numa reunião não é muito legal, assim, mas que às vezes numa reunião da rede você fala. Então, eu acho que é esse tipo de situação que eu acho que faz com que as pessoas se interessem por esse espaço de uma forma mais segura, porque eles têm um aporte, né? Eles estão ali como adjunto e eles sabem assim, eu estou aqui aprendendo. Eu vou ter, às vezes, algumas funções mais operacionais, mas eu estou aqui acompanhando o diretor titular, entendendo como funciona, né? Participando de algumas reuniões, não são todas as reuniões que eles participam, né? Para entendendo e me colocando nesse lugar. Então, acho que esse tipo de movimento, ele é muito legal, porque você traz a segurança para o jovem, porque eu acho que não dá para dizer que os jovens não têm vontade. Eles têm vontade, mas muitas vezes eles não sabem como fazer isso, né? Então, de repente, mas como que funciona? Como é que chega para uma direção regional? Deve ser uma coisa muito distante. Pô, tem eleição, tem chapa. Como é que é isso? As pessoas têm que ir lá, chega lá, tem um debate, tem que ficar respondendo pergunta, é tão difícil, perguntas difíceis, né? Então, acho que é importante a gente pensar em capacitar esse jovem, né? A gente faz isso durante toda a vida escoteira do jovem, a gente capacita ele diversas vezes, em diversas formas, a gente acompanha ele para que ele seja protagonista do processo dele. Então, por que não a gente acompanhar esse jovem para que ele seja protagonista do processo dele numa diretoria, por exemplo, sabe? E acho que se a gente pensa em capacitar esse jovem para ocupar esse espaço, além de, por exemplo, capacitações lá de liderança e tal, que são muito legais, são muito válidas, com certeza, mas de que forma na prática isso pode fazer com que esse jovem de fato ocupe um espaço de relevância, sabe? Não é de repente só dando ali uma capacitação para ele, né? Ali ele sai da capacitação querendo muitas coisas, mas querer muitas coisas, de repente chegar a algum lugar nesse espaço de tempo, a pessoa desiste. A pessoa vai arranjar ali um emprego que vai ser de sábado, a pessoa passou na faculdade em outro lugar e já foi, sabe? Então, acho que esse acompanhamento próximo, até esse processo formativo, com uma pessoa que é, inclusive, da mesma idade que ele, eu acho que pode ser super bacana. Ótimo. Bem, Isabela, era isso que a gente queria de você, sua contribuição, a sua trajetória, certo? As suas ideias, compartilhar as suas inspirações, o seu propósito, que fez estar no movimento aí há 20 anos quase, né? Falta um pouquinho para completar 20 anos, estamos aí próximo. Esperamos ano que vem a gente seja chamado para ajudar a soprar a velhinha dos 20 anos. Pode deixar. Tá? Muito obrigado, quero agradecer em nome da equipe, certo? Do German e da Jéssica. Jéssica que fez o meio de campo aí. Muito obrigado pelo esse apoio. A gente vai disponibilizar depois a entrevista, salvar o link aqui, salvar, colocar no YouTube para disponibilizar lá na nossa tarefa. Quero agradecer, Tá ótimo. certo? Muito obrigado. Sempre alerta, servir, né? E sempre o melhor possível. Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer aí conversar com vocês. Espero que dê tudo certo aí para vocês terminarem esse nível avançado, hein? Quero só ver. Obrigada, Isa. Um prazer sempre conversar com você. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Imagina, gente, ó. Tchau, tchau, boa noite aí, bom descanso para todo mundo, Tchau, viu? tchau. Obrigado. Isa, um beijo.